E hoje nós temos aqui no Jornal Legendária o quadro OAB em Pauta. Normalmente nós apresentamos esse quadro às segundas-feiras. Nesta semana, por conta da série de entrevistas que tivemos no decorrer dessa semana com candidatos que estão concorrendo à Prefeitura da Lapa, nós acabamos mudando a veiculação desse programa para hoje, sexta-feira. E é quando estamos recebendo novamente aqui no Jornal Legendária para participar do OAB em Pauta a doutora Thaís Tatiane Potulski Wiersbick, advogada inscrita na OAB Paraná 54987, que vem participar conosco hoje para falar sobre juros abusivos em contratos bancários. Bom dia, Thaís, seja bem-vinda novamente ao Jornal Legendário. Bom dia, Cláudio, bom dia a todos. É um prazer estar novamente aqui com vocês. Thaís, apesar da grande concorrência que há no sistema bancário no nosso país, ocorrem muitas situações de juros abusivos em contratos aí de operações bancárias? Sim, temos visto várias demandas judiciais relativas à cobrança abusiva em instituições bancárias e em contratos de empréstimos, financiamentos, dentre outros, principalmente em casos que o consumidor acaba não conseguindo quitar os empréstimos feitos e acaba necessitando de uma renegociação dessa dívida. Nesses casos, acaba ocorrendo indevidamente a aplicação de juros sobre juros e ainda são cobradas pelos bancos, muitas vezes, taxas com juros de valores maiores que 1,5 vezes a taxa média de mercado estabelecida pelo Banco Central do Brasil. E o que acontece com isso faz com que as cobranças apresentem juros de muitas vezes maior que o dobro desses valores efetivamente devidos pelo consumidor, tornando a dívida muitas vezes impagável para o consumidor e gerando riscos de perda de bens móveis ou imóveis e também penhoras, sem contar a negativação do nome desses consumidores. Certo. Agora, como que o consumidor pode saber se a dívida que está sendo cobrada pelo banco está num valor abusivo ou não? Primeira coisa que deve ser feita é procurar um advogado de confiança, especialista em direito bancário, que vai orientar o consumidor e encaminhar o contrato que ele assinou junto ao banco para análise técnica por um contador ou um economista, para verificação por meio de cálculos se a cobrança feita pelo banco é justa ou é abusiva. Esse é o primeiro passo para poder se saber realmente se tem abusividade ou não nesse contrato. E verificando isso, que há uma abusividade nesse cálculo, o que se segue então? Constatada essa abusividade, poderá ser realizada uma tentativa de acordo extrajudicial com a instituição financeira. E não havendo concordância entre as partes, então deverá ser realizada uma ação revisional de contrato bancário, para poder então ser discutido o valor desse débito em juízo. E feita essa ação, como que ficam as parcelas que estão em aberto ainda desse débito junto ao banco? No cálculo que será realizado, o contador ou economista irá precisar qual é o montante correto devido pelo consumidor, bem como qual seria o valor correto da parcela que deveria ter sido cobrado do mesmo. Então, será feito um pedido liminar para o juiz para pagamento desse valor incontroverso, que seria, em outras palavras, para pagamento do valor real e justo devido. Assim, o consumidor, ao invés de pagar as parcelas do débito, como os boletos ou carnês do banco, com essa autorização judicial, ele passa a depositar em juízo o valor incontroverso das parcelas devidas. E se tiver condições, ele pode pagar, inclusive, esse valor incontroverso também em parcela única. Certo. Isso, então, ele é feito por um pagamento aí judicial. Agora, sem pagar o carnê ou o boleto do banco, não tem risco de apreensão do veículo, no caso do financiamento de automóvel, aí, por exemplo? Se ele não tiver, então, uma autorização judicial, tem risco sim. Mas havendo autorização judicial para pagamento em juízo do valor incontroverso, ficam cessados todos os meios expropriatórios, ou seja, o banco então não poderá fazer busca e apreensão dos bens móveis ou imóveis do consumidor, nem mesmo penhorar valores em conta ou negativar o nome do consumidor, já que de certo modo ele estará pagando em juízo o que ele deve para o banco. E o que acontece com esse valor que é depositado em juízo? Esse valor depositado em juízo, ele fica vinculado numa conta do processo até o final da demanda. E na conclusão do processo, sendo julgado procedente o pedido do consumidor e reconhecidos os juros abusivos, esse valor poderá ser levantado pelo banco, quitando o débito do consumidor. Se ainda tiverem valores em aberto, o consumidor precisará quitar a diferença. Havendo valores a mais, serão então devolvidos para o consumidor.
Bem, dito isso, é importante frisar então que esse cálculo inicial é muito importante para esse tipo de processo, né? Sim, esse cálculo é o que definirá já de início a existência ou não de juros abusivos e será também utilizado como meio de prova para a propositura da ação revisional. Portanto, é de extrema importância a contratação de um bom profissional para a realização desses cálculos, pois durante o processo haverá uma perícia judicial contábil, que vai confrontar esse cálculo extrajudicial e, confirmando que esses cálculos estão corretos, é o que definirá o resultado da demanda. Bem, até agora, Thaís, o que foi falado é que se constate que está tendo uma abusividade na cobrança das taxas, né, no decorrer de um financiamento, de um contrato bancário. Agora, é importante informar também, gostaria que você falasse a respeito, se o consumidor já quitou um débito junto ao banco e só depois de ter feito esse pagamento ele perceba que os juros cobrados eram abusivos, ainda dá para fazer alguma coisa? Sim, do mesmo modo é necessário fazer esse cálculo extrajudicial para comprovação de se há ou não abusividade. E do mesmo modo se propõe uma ação revisional, mas daí nesse caso se cobra danos materiais sobre os valores pagos a mais pelo consumidor, podendo até ser requerida a devolução em dobro e também danos morais. Mas o consumidor tem que estar atento, pois o prazo prescricional é de 10 anos para a propositura dessa ação de revisão de contrato bancário. E esse prazo, Cláudio, começa a contar da data da assinatura do contrato. Nós estamos ouvindo a doutora Thaís Tatiane Potuski-Wiersbick falando sobre juros abusivos em contratos bancários. Doutora, e nos casos em que o consumidor já fez vários contratos de empréstimos, uns para cobrir os outros às vezes, né? Renegociou tudo, num só contrato, às vezes de composição de dívidas, também ainda é possível fazer uma revisão disso tudo? Sim, do mesmo modo pode ser revisionado todos os contratos de origem, bem como o contrato final de renegociação. E nesses casos, como são cobrados juros sobre juros em um contrato formando o outro, no final normalmente são encontradas várias abusividades. O importante sempre, como a gente frisa aqui em todas as edições do OAB em Pauta, né, que a finalidade é levantar as possibilidades, né, levar informações para os nossos ouvintes sobre direitos, sobre deveres. Nesse caso aí de juros abusivos de contratos, então, né, ficar atento, observar isso, mas procurar sempre uma assessoria profissional, no caso, um advogado de sua confiança. Isso mesmo. Sempre havendo dúvida do consumidor sobre a existência de juros abusivos nos contratos bancários, é sempre imprescindível buscar um advogado de confiança, que seja especialista em direito bancário, que vai auxiliar o consumidor nessa situação. E, principalmente, deve-se evitar fazer renegociações com um banco sem estar amparado também por um profissional capacitado, já que na maioria dos contratos bancários eles são de adesão, não permitindo o consumidor poder modificar as cláusulas abusivas e sem contar também, né, que o consumidor não tem conhecimentos técnicos para saber se os valores cobrados estão corretos ou não. Então, para se saber essa abusividade, tem que procurar ajuda profissional mesmo. Agradecemos a advogada Thaís Tatiane Potuski-Wiersbick, inscrita na OAB Paraná 54.987, por essa participação no quadro OAB em Pauta, falando sobre juros abusivos em contratos bancários. Thaís, obrigado mais uma vez, bom dia, bom trabalho. Eu que agradeço poder participar e poder esclarecer isso para os consumidores, para os nossos ouvintes, pois há uma frase muito interessante do direito que diz que o direito não socorre aos que dormem. Ou seja, se enfatiza a importância de agir e ser estratégico para evitar problemas. Então, em caso de dúvida, sempre busquem os seus direitos.